Brasil é um país conservador, vamos partir disso. Não adianta querer fingir que o Brasil é Ipanema, Leblon, porque não é. Você pegar a média do pensamento do brasileiro, ele é muito conservador. Glória fala sobre o politicamente correto e como isso virou um artifício na mão dos desonestos. Isso eu sempre tive muita distância dessa coisa do politicamente correto. Eu acho que as causas são justas, mas a maneira de defendê-las é nefasta. Glória fala sobre como o patrulhamento e a onda de cancelamentos está afetando a vida de todos e de forma negativa. Tá chato, a vida ficou chata. Porque, sabe, ficou um patrulhamento que não leva a nada. Glória ainda afirma que essa imposição só causa ranço na população. Mas isso não pode ser imposto. Você não pode obrigar a pessoa a dizer que pensa o que ela não pensa por medo de ser cancelada. E de forma muito inteligente, comenta. Você não muda a mentalidade por decreto. Isso é uma... Mas discutir é uma coisa, você sensibilizar as pessoas para uma causa é diferente de você ameaçá-las. É completamente diferente. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu gostei. Agora vamos pro corte. A gente está tendo que aprender a lidar com muita coisa, né? Com a cultura do cancelamento, com a cultura do não pode falar isso, ou não pode pensar isso, ou tem que pensar isso. Porque tem os dois lados, né? Não pode isso, ou tem que. Você não pode pensar outra coisa a não ser aquilo que os grupos, sei lá, os militantes daquela ideia defendem, né? Você não tem direito a outra opinião. Isso eu sempre tive muita distância dessa coisa do politicamente correto. Eu acho que as causas são justas, mas a maneira de defendê-las é nefasta. Não funciona assim, sabe? Eles dizem assim, outro dia teve um que escreveu para mim, não, o politicamente correto trata-se de respeitar as pessoas e as diferenças. Óbvio que isso é uma coisa louvável. Inclusive, a minha obra, o tempo inteiro, tratou disso. Se você quiser encontrar um ponto comum em toda a minha obra, é esse, a diversidade e o respeito às diferenças. Né? Mas isso não pode ser imposto. Você não pode obrigar a pessoa a dizer que pensa o que ela não pensa por medo de ser cancelada. Quando eu trabalho nessa linha, eu quero mudar a forma das pessoas enxergarem aquilo. Eu quero mudar a forma dela pensar. Então, você tem que ir até a pessoa, vamos conversar sobre esse assunto. Vamos enxergar esse assunto de uma maneira diferente. Vamos olhar diferente sobre esse assunto. Isso é uma coisa, mas você não muda a mentalidade por decreto. Isso é uma estupidez. Então, acaba que fica uma coisa chata. E tudo é muito ruim para uma causa quando ela se torna chata. Você lembra daquela novela que as pessoas, os defensores de animais, te enlouqueceram? Lembro, naquela hora eu ia fazer mais. Ia ser uma campanha belíssima pelos animais. Eles atrapalharam. Eu não fiz mais e jamais farei, porque eles chegaram a um nível de crueldade comigo impensável. Então, é uma campanha que eu jamais farei, embora seja uma pessoa que sempre adorei os animais. Ia ser uma belíssima campanha. Então, não é essa maneira de você trazer ninguém para o seu lado, entende? É óbvio que eu acho que você tem que é uma causa justa. Tudo isso é muito justo e deve ser discutido, e tem que ser discutido. Mas discutir é uma coisa, você sensibilizar as pessoas para uma causa é diferente de você ameaçá-las. É completamente diferente. Sabe? Eu sempre acho e procuro mostrar nas minhas campanhas assim, você tem que trazer as pessoas pelo que nós temos em comum. O que nós temos em comum é a humanidade. Né? E depois você fala das diferenças. Dentro dessa humanidade, nós somos muito diferentes. Nós temos cores diferentes, temos visões de mundo diferentes, temos religiões diferentes, opiniões diferentes, e é bonito que seja assim. É bonito, é belo que seja assim. Né? E nós temos que aprender a olhar com harmonia essa diversidade. Mas isso você aprende através de sensibilizar por isso, e não de ser obrigado a seguir uma cartilha. Pode isso, não pode aquilo, fale assim, não fale assado. Não é uma questão de falar, é uma questão de sentir. Se você não sente a empatia, é mentira. Você vai aprender uma língua que você vai falar ali para não ser preso, para não ser cancelado, mas o sentimento ruim está ali dentro de você. Não vai sair, porque a cartilha está mandando. Está chato. Está chato. Está muito chato. Está chato. A vida ficou chata. Porque, sabe, ficou um patrulhamento que não leva a nada. Só leva você a antipatizar com a cartilha.
Não é uma questão de cartilha, não é por aí. Então, eu acho isso. Causas são justas? São, mas a forma de defender a causa é insuportável. E você sempre defendeu essas causas de uma maneira, Sempre. em toda a novela, de uma maneira muito clara, mas suave, sem agressões, né? Não, porque eu quero fazer as pessoas pensarem diferente. Eu estou olhando o preconceito que as pessoas têm em relação àquele assunto e quero que elas se sensibilizem e comecem a enxergar diferente aquele assunto. Essa é a minha busca. Agora, e consegui isso. Você vê nessa última novela do Trans, por exemplo, era uma coisa que, quando foi anunciado, né, teve uma repercussão em certas áreas mais conservadoras muito negativa. As pessoas ficavam dizendo que ensinar criancinhas a serem trans, isso era absurdo, né? Isso eram absurdos. E depois que foi ao ar, da maneira como foi, só teve adesão. Ninguém falou mais nada. As pessoas o que me encantou foi ver pessoas muito conservadoras compreendendo aquilo e chegando, sabe, a conversar com seus parentes sobre isso, a acolher dentro da sua família pessoas trans e tudo. Então, mas por quê? Porque elas foram sensibilizadas. Não adianta você chegar para essas pessoas, e isso devem ter feito durante muito tempo, gritar no ouvido delas que elas vão ser canceladas se elas olharem o trans desse jeito. Isso não quer dizer nada. É uma ameaça. Sabe? Você tocar na sensibilidade. Então, eu acho assim... Outro dia eu vi um absurdo, assim, que estavam querendo mudar, cancelar Monteiro Lobato. Você já viu isso? Já vi. Isso é um absurdo. Você vê, Monteiro Lobato, por que você lembra de Monteiro Lobato? Eu não conheço ninguém que tenha tido pensamentos racistas por ler Monteiro Lobato. Mas é toda uma geração, né? Ela tomou gosto pela leitura lendo Monteiro Lobato, porque Monteiro Lobato é o lúdico, é o mundo infantil. Então, por exemplo, por que você pode, como o Monteiro Lobato não escreveu O Sítio para ser... É muito mais bonito você pegar e faz uma versão do Sítio com todo mundo preto e a tia Anastácia branca, dá no mesmo. Porque é sobre a infância, não é sobre a cor das pessoas. Você entende? É sobre a infância. E eu acho que seria lindo um Sítio do Pica-Pau Amarelo com todo mundo preto e a tia Anastácia branca. Eu acho que seria lindo. Eu faria se eu fosse escrever uma coisa infantil. É lindo. Muito bom. Você não é? Suas ideias. Não, é porque eu você... não tinha pensado nessa inversão. Olha, o que mudaria no Sítio? Me diga. Nada. O lúdico estava ali. O lúdico já estava ali. O lúdico estava ali, não muda nada. Então, eu acho que as pessoas, por exemplo, mudam muito mais mudar a cabeça dos outros. Isso é que eu acho que deve ser o foco, né? A meta de quem luta por mudanças. Outro dia eu estava pensando nisso. Você veja, Simone de Beauvoir, o segundo sexo mudou a cabeça de gerações de mulheres, sabe? Eu acho que ali a grande libertação foi ali. Não adiantava ter uma cartilha. A Simone de Beauvoir não foi cancelar as pessoas que queriam que a mulher ficasse na cozinha, no tanque, isso, aquilo, outro, que a mulher nascesse mulher. Ela não saiu vociferando nem cancelando essas pessoas. Ela fez uma obra que tocou a sensibilidade de milhares de mulheres, de gerações de mulheres, e fizeram elas virarem a mesa. É isso que eu esperava, sabe, do pessoal que hoje luta por essas causas. Virem à mesa, fazendo coisas, fazendo obra, mexendo com a cabeça das pessoas, e não ameaçando cancelar. Porque também ameaça sempre, o medo não é um bom aliado em nenhum momento, né? Nem na Covid, nem no cancelamento, em nenhum momento o medo é favorável, né? Ele sempre ele esfacela, ele divide. Ele assusta, se você quer quebrar, entendeu? Quer quebrar barreiras, ele divide, o medo divide. E eu acho muito perigoso, por exemplo, todos esses movimentos, a gente tem que ter sempre um cuidado, com o movimento feminista também, que você não pode se encerrar naquilo, você não pode se encerrar numa cor, você não pode se encerrar numa condição sexual, você não pode se encerrar num gênero, né? O ser humano é mais do que isso. Então, é muito perigoso, eu acho, quando corre o risco da pessoa ser olhada assim, é um preto, é um LGBT, é uma mulher. É chato, né?
Porque é mais do que isso, né? É chato quando você, por exemplo, te elogiam e ficam muito admirados porque você é uma mulher. Como assim? Não é verdade? A gente passa por isso o tempo inteiro. Não é para o bem e para o mal, porque no trânsito, por exemplo, qualquer batidinha só podia ser mulher. A gente ouve até hoje, né? É verdade. Nunca vamos parar de ouvir isso, eu acho. Não, enfim. Mas... Porque as pessoas não vão parar de pensar isso. Porque também as pessoas dizem o que pensam, né? Isso, boa, Glória. Não é? Está no escuro, é. Me diz uma coisa, você já escreveu sobre a mulher, escreveu LGBT, escreveu o Beijo Gay, foi o primeiro... Né? Foi, não foi ao ar, mas escrevi. Mas foi gravado, a gente viu essa cena. Foi. Né? Era linda, porque também pode ser sutil, né? Nada precisa ser agressivo para funcionar. Não, numa novela, Leda, você está falando para uma média... O Brasil é um país conservador, vamos partir disso. Não adianta querer fingir que o Brasil é Ipanema, Leblon, porque não é. Você pegar a média do pensamento brasileiro, ele é muito conservador. Então, como você escreve novela para essa população inteira, você tem que levar em conta a sua plateia. Como você está num teatro, você vai fazer, por exemplo, uma conversa na sua profissão com uma plateia. Qual é a primeira coisa que você procura detectar? Para quem que eu estou falando, não é? Claro. E você vai falar, você não vai deixar de falar o que você tem que falar, mas você vai adaptar o que você vai falar à compreensão e ao entendimento daquelas pessoas. Então, tem que ser assim. Então, eu olho a média desse público, eu tenho que levar em conta que esse público é conservador e que a maioria dele não aceita ainda ou não compreende ainda aquele assunto. Então, por que caminho eu vou para fazer com que ele compreenda? Olha, a Glória tá certíssima. Esse politicamente correto e essa patrulha canceladora mais atrapalham as causas que eles fingem se importar do que ajudam. Todos sabem quem está por trás dessa onda de cancelamento. Um certo ator que já foi da Globo e hoje usa as redes sociais para fomentar o ódio, enquanto mostra sua família de comercial de margarina. Tem também a esposa de um certo cantor de MPB. Esse povo tem toda uma agenda que definitivamente não tem como objetivo melhorar a sociedade de nenhuma forma. E vocês, o que é que vocês acham? Comentem aqui embaixo. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.